E agora há pouco, amanhã é uma data importante para o protestantismo, de um modo geral e no mundo inteiro. Dia 31 de outubro, nós estamos comemorando a Reforma Protestante. E eu queria falar um pouquinho sobre essa data que é importante para nós. Não vou pregar sobre Reforma Protestante, mas eu acho que é importante a gente conhecer essa data, a gente saber por que essa data é importante. E a partir disso, eu quero chegar então na ministração da palavra de Deus. A Reforma Protestante marcou a história da humanidade. A humanidade estava numa época que a sociologia chama de Idade Média. E nessa época o misticismo era muito grande. Infelizmente as pessoas acreditavam em coisas que para a gente hoje parece absurdo, mas a falta de acesso ao conhecimento, a falta de acesso às escrituras também era muito grande. As pessoas que tinham acesso à educação, as pessoas que estudavam, eram somente aquelas pessoas que faziam parte do clero católico, ou seja, aquelas pessoas que eram padres e ocupavam outros cargos hierárquicos dentro da igreja. Somente elas estudavam. Ou quando não, o clero católico, aquelas pessoas que faziam parte de uma família muito nobre, da realeza, que tinha condições de pagar pelos seus estudos. Então, a falta de educação também, de certa maneira, cegou a compreensão das pessoas. E uma coisa curiosa, então, quando eu digo aqui que eles tinham uma crença muito mística, é porque eles se deixavam levar por qualquer coisa que era ensinado. Para você ter ideia, por exemplo, o ponto que culminou na Reforma Protestante é que naquela época, até um tempo antes, inclusive, essa crença já havia sido bem disseminada, era uma crença de que as pessoas poderiam ser salvas se elas comprassem, se elas pagassem por um terreno no céu. Nós chamamos isso de indulgências, Então, o Papa, ele falava sobre essa venda de terreno no céu e as pessoas compravam. Na inocência delas, na ignorância delas, elas compravam. E o Papa assinava um documento, deixava lá assinado, e a pessoa acreditava então que a partir do momento que ela tinha aquele documento, a salvação dela estava garantida. Ela pregava isso na parede dela e ficava contente, ficava feliz. Só que essa prática já estava começando a levar um certo descontentamento no meio de algumas pessoas do clero católico. Alguns anos antes da Reforma, para você ter ideia, pouco mais de um século antes, pessoas chegaram a morrer, porque eles se posicionaram contra a venda de indulgências, Mas a Igreja Católica pegava essas pessoas, levava para uma reunião, e naquela reunião condenava eles, e eles eram mortos. A maioria desses homens que morreram antes da Reforma, nós chamamos de pré-reformadores, porque eles tiveram a coragem, a audácia de enfrentar a hierarquia da Igreja Católica e dizer, nós não concordamos com isso. Então, uma das pessoas, inclusive, muito importantes, que marca a nossa história como um pré-reformador, foi um homem chamado John Hus. Esse homem, para vocês terem ideia, sabe o que ele fez? Ele escreveu vários livros, se posicionando contra essa prática das indulgências. E um belo dia, o pessoal católico então pega ele, leva para uma reunião e começa a acusá-lo de heresia. A heresia naquela época era um crime contra o Estado, porque a Igreja Católica ela era ligada ao Estado, era a religião oficial do país. Então, quando alguém ensinava algo que era contrário ao que a Igreja Católica ensinava, era crime. E a pessoa era punida com a morte. Se ela não se voltasse, se ela não se retratasse com aquilo que ela estava ensinando contrário à Igreja Católica. No mínimo, ela era presa. Então, se ela fosse presa e fosse forçada a voltar atrás, ela então não era morta. Mas se ela continuasse firme na sua posição, ela ia para a fogueira. Ou ela era enforcada, ou era algum outro tipo de morte que ela acabava recebendo. E John Hus, então, ele foi levado no meio daquelas pessoas, foi ser julgado, e as pessoas começaram a se posicionar bem contundentemente contra a posição dele, ao ponto de pegar os seus livros e queimar todos eles. Imagine uma pessoa que gasta, às vezes até anos, para escrever uma obra, pesquisando, ver todo o seu trabalho sendo colocado no fogo, É triste, é lamentável. Por exemplo, eu tive aí o privilégio de poder escrever algumas obras
obras às vezes de 415 páginas, que foi o caso do meu último livro. É um livro que demorou muito tempo para escrever, muito tempo dedicado em pesquisa. Aí vem alguém, pega o seu livro, joga tudo na fogueira e queima. É chato isso. E fizeram isso com John Hus. E começaram a dizer para ele, você não vai negar a sua fé? Não, eu vou continuar firme nisso aqui. E de tanto ele insistir que ia ficar firme, ele começou inclusive também a sofrer perseguições físicas, né? Então começaram a bater nele, começaram a torturá-lo, a espancar o John Hus. E ele se manteve firme. Aí rasparam o cabelo dele, desenharam no rosto dele, na cabeça, figuras de demônios, né? Rostos de demônios, continuaram dizendo, você não vai abandonar, espancavam ele bastante, ele, não, vou continuar firme, nessa posição. De tanto ele dizer que ia se manter firme, num belo momento, não tinha mais o que fazer, levaram ele para um mastro, prenderam ele, bateram mais um pouco, e disseram, você tem certeza que você vai continuar firme nessa posição? Ele disse, vou continuar. E aí então atearam fogo nele, queimaram ele vivo. E enquanto ele estava morrendo, ele soltou uma frase que ficou muito conhecida nos livros de história. Hoje, qualquer livro de história da igreja, você vai ver falando sobre isso. E aí o John Hus, ele faz um trocadilho com o próprio nome. Porque Rus, no idioma dele, ele vivia na região onde hoje é a Tchecoslováquia, né? Rus, no idioma dele, significa ganso. Então ele diz assim, olha, vocês estão matando um ganso. Mas daqui a 100 anos, Deus vai levantar para si um cisne. E vocês não vão poder fazer nada contra ele. Irmão, 102 anos depois, parece que foi até profético o que ele falou, né? 102 anos depois, Martinho Lutero estava se posicionando contra essas indulgências que a Igreja Católica vendia. E ele então escreveu algumas teses, ao todo 95. Separou aquelas teses, foi até a porta do castelo onde ficava a igreja de Wittenberg, na Alemanha, e colocou as suas teses. A ideia dele não era dividir a igreja. A ideia dele era que a igreja se voltasse para pensar o que estava fazendo e reformulasse as suas ideias. Essa era a proposta de Lutero. Ele não queria dividir a igreja, ele não queria abrir uma nova igreja, ele queria se manter católico. Pegou então suas teses, fixou na porta do castelo. Era a maneira como eles chamavam, né, para os debates públicos naquela época. Eles queriam convidar as pessoas para saber o que ia acontecer. Eles pegavam as folhinhas, colocavam lá nas portas de castelos, de outros lugares, e avisavam, olha, vai ter um debate público. E assim ele fez. E, infelizmente, não foi bem aceita, né, as suas teorias, as suas teses. E ele acabou, então, sendo perseguido. Mas, graças a Deus, o Senhor levantou ali algumas pessoas que conseguiram apoiá-lo politicamente. E ele, então, conseguiu asilo político, fugiu para outro local. E lá ele conseguiu, por causa, inclusive, da ajuda da imprensa, né, conseguiu escrever muita coisa, muitas cartas, muitos artigos, e disseminar por toda a Alemanha, mostrando a posição dele, mostrando que a Igreja Católica estava errada naquela época por causa disso. E aí, então, estoura a reforma protestante na Alemanha. Martinho Lutero também não apoiava o celibato, então ele se casa com uma mulher que era uma ex-freira também, eles se casam, e acabam fundando uma nova igreja, que é a Igreja Luterana, que inclusive é a igreja oficial da Alemanha até hoje. E quando eles fundam essa igreja, várias pessoas vão participar e eles trazem, né, os princípios da reforma protestante, que a gente conhece como 5 solas. Sola é uma palavra que vem do latim, que significa somente. Quais são os 5 solas? Sola gratia, né, que significa somente a graça. Então nós vimos inclusive hoje na escola dominical, nós somos salvos somente pela graça. Pelas obras não, pela graça. Sola fide significa somente a fé. Em Efésios 2, versículo 8, diz que pela graça somos salvos mediante a fé. Né? O terceiro solo é solos Christus, somente Cristo. Então, somente Jesus é o caminho. Jesus em João 14,6 falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, somente Jesus é o caminho para a salvação. O quarto sola falava sobre somente a Deus a glória, só lhe deu glória. Então somente a Deus nós devemos entregar a glória, porque somente Ele é digno de toda adoração e de toda a glória. E nós temos ainda um quinto sola, né? Deixa eu só me lembrar aqui que eu me esqueci. Sola gratia, sola fide, solus Christus, sola escritura, que deveria ser o primeiro. Sola escritura, que é somente as escrituras.
a Bíblia, não é somente a Escritura. Então a palavra de Deus nos mostra, nos revela Jesus e a salvação. Por que ele reverberou isso aí? Porque a Igreja Católica acreditava que a tradição era superior à Bíblia, né? E a tradição, se você for estudar os pais da igreja, você vai ver que existe divergências de opinião, né? Então ele reverbera esses 5 solas. Os 5 solas são os princípios da Reforma Protestante. E quando estoura a Reforma na Alemanha, ela não para por ali. Ele abre a porta para que a Reforma também aconteça em vários outros países. Então, eu não gosto de chamar de Reforma Protestante, como professor de História da Igreja. Eu gosto de chamar de Reformas Protestantes, né? Porque na Alemanha acontece uma, na Inglaterra acontece outra, surge a Igreja Anglicana. Na Escócia, mais adiante, vai acontecer outra, vai surgir a Igreja Presbiteriana. Na Suíça vai acontecer outra, vai aparecer ali as igrejas reformadas da Suíça. Na Holanda vai acontecer também a reforma, vai aparecer as igrejas reformadas da Holanda. Na França também vai acontecer, João Calvino vai trabalhar na França e vai trabalhar também na Suíça, né? Então as reformas estouram por vários lugares da Europa. E aí há uma novidade de pregação, um retorno às Escrituras, coisa que estava faltando. Então, analisando pela história da igreja, é muito fácil para nós entender que a igreja precisava realmente de uma grande reforma. Ela precisava. E olha, irmãos, nos dias de hoje, nós também estamos precisando novamente de uma reforma. Porque a igreja está caminhando para um lado triste, um lado perigoso. Né? Se a gente fala aqui do misticismo que havia naquela época, hoje nós também estamos caminhando para um misticismo talvez até pior. Porque naquela época, pelo menos, eles não tinham acesso à Bíblia. E hoje, quem não tem acesso à Bíblia, irmãos? No mundo ocidental? Somente alguns países do Oriente é que não tem acesso, que é proibido. Mas olha, aqui em Barroso, a cidade do interior, você vai lá e compra uma Bíblia. E pode ler de capa a capa. E pode conhecer a palavra de Deus. Então nós não temos mais desculpa, né? Hoje não é mais por ignorância. Hoje é por preguiça de ler a palavra. Né? Hoje os erros que as pessoas estão cometendo é porque elas não verificam se o que está escrito está batendo com as mensagens que estão sendo apregoadas nos nossos púlpitos. Então é nossa incumbência analisar a palavra de Deus, ler este livro, praticar este livro. O erro de hoje é pior do que o de outrora, do que a época de Martinho Lutero. Nós precisamos de uma reforma. Mas a mensagem dessa noite também tem a ver com reforma. As pessoas que nós conhecemos também precisam de uma reforma. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, ainda não é o texto que eu vou pregar. Eu vou pregar em Lucas 19, pode abrir a sua Bíblia. Mas em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, há um texto que diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Eu acho interessante esse texto porque ele diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. A palavra nova em grego é kainos. E kainos é uma palavra que tem muito a ver com reforma. Quer ver? Eu vou te explicar. Deixa eu pegar essa cadeira aqui, ó. Kainos em grego significa novo ou nova, tá? Só que não é um novo a partir do nada. É um novo que nós melhoramos. É um novo que nós podemos aqui, de certa maneira, aplicar como se nós estivéssemos reformando para ficar melhor. Por exemplo, em Mateus capítulo 26, Jesus está celebrando a última ceia pascal e a primeira ceia do Senhor. E naquele momento, quando ele vai entregar ali o sangue, né, o vinho, ele diz assim: olha, este cálice é o cálice do meu sangue, que representa o Novo Testamento, né, que é feito pela remissão dos pecados de muitos. A palavra novo, lá na expressão Novo Testamento, é a mesma palavra de 2 Coríntios 5,17, que é kainos. É um novo melhorado. Aí você vai entender por que Jesus disse Novo Testamento. Olha só, acompanha comigo. Essa cadeira, se você observar bem, ela tem um assento e tem um encosto, mas ela não tem um apoio para os braços. O que seria kainos para uma cadeira dessa? Seria aproveitar essa cadeira. Seria aproveitar o modelo dela, o design dela, e apenas acrescentar aqui o encosto para os braços. Não seria uma nova cadeira? A mesma cadeira não vai ser mais, é uma nova cadeira. Mas uma cadeira que não foi criada a partir do nada, uma cadeira melhorada. Uma cadeira que nós aproveitamos o que já existia e melhoramos ela. Quando Jesus disse de um Novo Testamento, ele está falando de um testamento que está sendo melhorado.
Havia um Antigo Testamento, uma antiga aliança, e Jesus agora está fazendo uma nova aliança, a partir de uma aliança que já existia. Se alguém está em Cristo, nova criatura é porque nós éramos um tipo de criatura diferente antes. E quando nós encontramos com Cristo, Ele nos modifica. Nós nos tornamos uma pessoa nova. Acontece uma novidade dentro de nós. Deus aproveita a sua existência, a sua pessoa, a sua estrutura física. Mas o que Ele muda em você? É por fora? Não. O que Ele muda é por dentro. Porque a Bíblia diz que nós andávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas quando encontramos com Jesus, Ele faz a gente nascer de novo. Regenera, nos torna uma nova pessoa, um novo indivíduo, uma nova criação. E aí esta novidade faz uma grande reforma dentro de nós. Uma reforma que alcança o nosso espírito e alcança a nossa mente. E que vai também influenciar a nossa atitude, os nossos atos, os nossos gestos, as nossas palavras, a nossa maneira de pensar. Jesus é tão bom que Ele nos transforma por completo. Por isso é que Ele disse que se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando Jesus entra na nossa vida, meus irmãos, há uma mudança radical, há uma mudança genuína, há uma mudança completa. E é dentro desse tipo de mudança que nós vamos falar nessa noite em Lucas capítulo 19. Veja comigo aí. Lucas capítulo 19, versículo de número 1. Nós temos aqui o exemplo de uma pessoa que foi completamente transformada pelo poder de Jesus Cristo. O nome desta pessoa é Zaqueu. Nós conhecemos bem a sua história, mas eu quero que você analise comigo a transformação que este homem teve. Lucas capítulo 19, a partir do versículo 1, diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém. Zaqueu é um desses exemplos de alguém que é marcado por uma separação cronológica de antes e depois de Jesus. Zaqueu é um exemplo de alguém que passou por esta novidade de vida, que passou por essa reforma interior. Era um homem, irmãos, que provavelmente tinha razões para ser uma pessoa super feliz, mas faltava algo dentro do seu coração. Zaqueu, de acordo com o texto que a gente leu, era o maioral dos publicanos, o chefe dos publicanos. O publicano naquela época era um cobrador de impostos. Se fosse hoje, talvez seria alguém que ocupasse um cargo na Receita Federal. E normalmente os publicanos eram pessoas que tinham uma boa renda, ganhavam muito bem. E Zaqueu não era apenas um publicano, era o chefe dos publicanos. Seu salário era mais alto. Era alguém realmente rico. Por isso que a Bíblia também destaca: rico e maioral dos publicanos. Tinha muito dinheiro esse homem. Mas engana-se a pessoa que pensa que a verdadeira alegria está no dinheiro. Engana-se a pessoa que pensa que a verdadeira alegria está na riqueza. Riqueza não pode trazer a verdadeira alegria. Se você ler, por exemplo, a oração de Jesus em João capítulo 17, ele, no meio da oração, que nós chamamos de sacerdotal, ele vai dizer o seguinte: eu oro, Senhor, para que eles tenham a minha alegria, e para que a alegria deles seja completa. Irmãos, a alegria é uma coisa que todo ser humano almeja. Todo mundo quer ser feliz. Se alguém se casa, você vai perguntar: por que você está casando? Não, eu quero fazer o meu cônjuge feliz. Infelizmente, alguns casamentos acabam não passando por essa alegria, porque falta alguém no meio desse relacionamento. Mas é uma busca que todo ser humano tem: a felicidade, a alegria. Mas Jesus está dizendo para nós que a verdadeira alegria só pode ser conquistada nele. É o que ele diz na oração:
Eu peço para que eles tenham a minha alegria, e a alegria deles seja completa. Quantas coisas nesse mundo nos proporcionam alegria? São muitas. Mas as alegrias desse mundo são passageiras. Por exemplo, quando a minha esposa engravidou, nós estávamos ali acompanhando a gestação, fazendo o pré-natal. E eu lembro como se fosse ontem. Nós estávamos indo ao posto de saúde, lá no centro, em frente à rodoviária. Quem a atendeu foi o Dr. Jairo. E ele passou o gel na barriga dela, colocou aquele aparelhinho, e eu escutei pela primeira vez os batimentos cardíacos do meu filho, que ainda era um feto informe. E quando batia bem forte, tum, 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 o meu coração também batia forte. Era uma alegria inigualável, uma coisa inexplicável. Meu filho hoje já tem 10 anos. Tem hora que eu olho para trás e vejo como é que o tempo passou rápido. Mas de vez em quando ele faz umas artes. De vez em quando ele faz umas provocações. De vez em quando eu digo para ele, meu filho, não faça assim, ele faz. De vez em quando eu digo, meu filho, é por esse caminho, ele me desobedece. Traz um pouquinho de tristeza no nosso coração como pai. Como eu já provoquei a mesma tristeza no coração dos meus pais também. Então a alegria que o mundo nos oferece é algo passageiro, irmãos. Você pode de repente ter um sonho de passar num vestibular. Puxa, eu quero estudar física, eu quero estudar química, eu quero estudar engenharia. Você vai lá, estuda, faz o processo seletivo, entra na faculdade, maravilha, vai ficar feliz. Vai sair compartilhando nas redes sociais que foi aprovado. Mas no meio do curso vai vir um desânimo. No meio do curso vai vir a dificuldade. E você vai pensar, acho que eu vou desistir desse curso. Porque a alegria desse mundo é passageira. Eu lembro uma vez no começo do ministério aqui na igreja do Nazareno, ainda não tinha carro. E eu precisava fazer visitas, né, muito longe, a igreja está aqui no Bandeirante, eu moro lá na entrada da cidade, no bairro Irmãos Pinto. E às vezes precisava fazer visitas aqui no BDS, que era longe para mim vir a pé. E eu trabalhava nessa época, chegava em casa, pegava as crianças da escola, chegava em casa 6 horas da tarde mais ou menos. E às vezes o tempo que eu demorava para chegar aqui, para fazer às vezes 2 ou 3 visitas, e voltar para casa, eu chegava em casa 11, 11h30 da noite, era uma coisa bem cansativa. E eu me lembro que um dia eu estava chegando perto da minha casa e eu fiz uma oração. E eu falei assim, andando na rua, eu falei, Senhor, o Senhor está vendo a minha necessidade. O Senhor está vendo que eu preciso de um carro. Eu não estou pedindo porque é algo à toa, não. Eu preciso, o Senhor está vendo, é para a tua obra. Para poder fazer as visitas de uma maneira melhor. Para poder ganhar tempo. Eu estou pedindo, e olha, se o Senhor quiser me dar, amém. O Senhor sabe da minha necessidade, eu só estou pedindo. Mas se o Senhor também não quiser dar, amém, do mesmo jeito. Fui embora para minha casa aquele dia. Final daquele mesmo ano, isso era no começo do ano, no final daquele ano, eu ganhei um carro. Ganhei mesmo, me doaram. Meu irmão, né, o Vicente, me doou um carro. Era um Corsa Classic na época, né, me doou o carro. Irmãos, que alegria que eu fiquei. Que alegria. Finalzinho do ano, de dezembro para janeiro, eu já estava pilotando meu carro. Quando foi em janeiro, a tristeza veio. Eu tinha documento para pagar. Eu tinha IPVA, irmãos. A alegria desse mundo é passageira. Então nós temos que entender isso. A verdadeira alegria não está no dinheiro. A pessoa pode ter muito dinheiro, mas está completamente insatisfeita dentro de si. Pode estar faltando dentro dela a peça fundamental, que é a pessoa de Jesus Cristo, que ela não vai encontrar em lugar nenhum. E há pessoas que às vezes estão tentando encontrar felicidade no lugar errado. Há pessoas que pensam assim, poxa, eu não estou feliz, então eu vou usar droga. Vai lá, se droga, recebe, né, aquela sensação no cérebro que a droga vai dar naquele momento, fica feliz, fica alegre, mas passa. Tem gente que pensa assim, puxa, eu não estou feliz na minha casa, eu vou sair de casa, eu vou beber, usa ali a bebida, fica com aquele estado inebriante na mente, mas depois passa o efeito. Às vezes a pessoa pensa, poxa, meu casamento está infeliz, eu vou procurar alguma coisa fora, tenta fora, vai ter problema do mesmo jeito, porque a alegria não está no homem, não está numa mulher, a alegria está em Cristo Jesus. Só Ele pode completar o teu coração e colocar a verdadeira alegria dentro de você, mais ninguém. Por isso que o profeta Isaías pergunta assim, pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode isso acontecer? É difícil acontecer, irmãos, mas pode. Porque o amor humano é falho. Quantas vezes a gente liga o noticiário e vê mães colocando um bebê recém-nascido num saco plástico e joga no rio? Ou então joga na lata de lixo?
Ou às vezes uma pessoa está fazendo uma caminhada pelo parque, escuta um choro, vai lá, desembrulha e vê que é um bebê também. Quantas vezes a gente já não viu notícias assim pelos telejornais? O amor humano é falho. O amor do seu marido pode ser falho, da sua esposa pode ser falho, e vai te frustrar. Mas olha, tem um amor que é incondicional e que não falha, é infalível. É o amor de Cristo Jesus. E esse amor é tão grande que às vezes eu vejo pessoas dizendo assim: eu queria que ele provasse para mim o amor dele. Ele não precisa provar nada, ele já provou na cruz do Calvário. Em Romanos capítulo 5, versículo 8, está escrito assim: e nisso está a prova do amor de Deus, que ele nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores. Foi lá no Calvário que ele provou o amor dele por nós. E é esse Jesus que completa a verdadeira alegria no nosso coração. Nós estamos diante de um homem que era rico. Estamos diante de um homem que tinha posses. Estamos diante de um homem que dinheiro não era o problema. Está doente? Vou lá pagar o tratamento. Ah, meu filho, está precisando de alguma coisa? Vou lá e vou comprar para você. Quantos de nós não gostaríamos de ter uma vida assim, né? Dinheiro não era o problema na vida dele, mas ainda assim faltava algo no coração deste homem. E ele então ouve falar que Jesus estava passando pela sua cidade. Ele morava em Jericó. E o que aconteceu em Jericó antes disso aqui? Está lá no capítulo 18. Jesus estava se aproximando de Jericó, entrando nessa cidade, e tinha um homem que era mendigo, que ficava lá na beira da estrada pedindo esmola por muitos e muitos anos. Todo mundo conhecia ele. Tanto que conhecia que a Bíblia vai dizer que o nome dele era Bartimeu. E vai dizer até o nome do pai dele, filho de Timeu. Parecia até barrosense, né? Aqui em Barroso você vai perguntar: quem é o fulano? É filho do ciclano, neto do... Né? É assim. Era uma pessoa conhecida, todo mundo sabia quem era ele. E ele estava lá à beira da estrada, à beira do caminho pedindo esmola. O que acontece então? Jesus passa por lá e cura aquele cego. Ele volta a enxergar porque ele já, em algum momento da sua vida, ele não era cego, de acordo com a harmonia dos evangelhos. Mas o fato é que aquilo impactou a cidade, irmãos. Imagina a notícia correndo pela cidade. Imagina a pessoa chegando e falando: olha, sabe o que aconteceu? Lembra daquele homem que ficava pedindo esmola na estrada de Jericó? Bartimeu? Lembro. Olha, ele agora está enxergando de novo. Como assim ele está enxergando de novo? Passou um homem lá, tal de Jesus, lá de Nazaré, orou por ele, ele ficou curado e agora está enxergando. Que maravilha! Aquela notícia percorre Jericó. Sabe onde ela vai parar? Vai parar em Zaqueu. Zaqueu ouve falar que aquele milagre aconteceu e acende uma luz do fim do túnel. Ele falou: eu preciso encontrar com esse Jesus aí. Quem sabe não é ele que vai trazer alegria para o meu coração. Quem sabe não é ele que vai mudar a minha vida. Eu preciso encontrar com esse Jesus. E Zaqueu sai à procura de Jesus. Diz o texto aqui em Lucas capítulo 19 que ele então vai pelas ruas procurando, vê uma grande multidão e ele começa a tentar procurar quem era Jesus, mas não conseguia. Ele tinha uma limitação. Era de estatura pequena. E ele ficava tentando localizar, não achava as pessoas todas mais altas do que ele. Ele tentava às vezes até pular, mas não conseguia enxergar quem era Jesus de maneira nenhuma. Sabe o que eu já aprendo aqui? Uma outra verdade bíblica. Uma verdade muito importante. Antes de nós conhecermos Jesus, irmãos, a gente tenta até buscar ele, mas a gente só busca do jeito errado. A gente só faz do jeito errado. Nós não temos condições de buscar Jesus. Nós temos limitações na nossa vida. Em Romanos capítulo 3, versículo número 10, diz que não há quem busque a Deus, não há quem tenha entendimento. Então, eu aprendo isso aqui nesse texto. Nós somos sempre limitados. A gente pensa que está buscando Jesus, mas é Ele que está buscando a gente. É Ele que está vindo atrás de nós. É Ele que está vindo atrás do pecador perdido. Não foram vocês que escolheram Ele, Ele escolheu vocês. Foi Jesus que escolheu sair do céu, abandonar sua glória, abandonar tudo que tinha lá em cima e vir para cá para padecer como um homem pecador. Foi Ele que escolheu isso, não fomos nós que escolhemos Ele. Ele nos escolheu primeiro. Então o que acontece? Zaqueu, na sua limitação, tentando localizar Jesus, não acha? Sobe numa árvore. E fica lá procurando. Quer ver a prova de que nós pensamos que estamos tentando procurar Jesus e não estamos? Zaqueu está procurando Jesus, mas é ele que é achado. Porque Zaqueu está lá procurando, Jesus para no meio da multidão e fala assim: Zaqueu, desce daí, porque hoje eu vou dormir na tua casa, hoje eu vou ficar na tua casa. Zaqueu fica extremamente feliz, extremamente alegre, desce rapidamente daquela figueira, entra com Jesus na sua casa. Aí acontece um negócio aqui muito curioso, né? O pessoal começa a dizer assim: que isso, que absurdo, ele está entrando na casa de um pecador.
Que absurdo ele entrar na casa deste homem. Porque também tinha uma outra situação. O publicano, para o povo judeu, era considerado um traidor. Por quê? Porque o povo judeu estava vivendo numa época de cativeiro do povo romano. Então eles tinham que pagar altos impostos, altos tributos. Quem cobrava tributo? Justamente essas pessoas aqui que eram chamadas de publicanos, né? Então os judeus chamavam os publicanos de traidores. Puxa, você é do nosso próprio povo, nos cobrando impostos, que absurdo. Então eles eram considerados também ladrões, eles eram considerados pecadores, porque eles também roubavam, às vezes cobravam mais do que devia, para poder embolsar uma parte para eles. Quando eles veem Jesus entrando na casa de Zaqueu, eles ficam indignados. Como é que pode ele entrar na casa desse publicano, desse pecador? E aí uma outra coisa que eu aprendo, irmãos, para a nossa vida pessoal. Não fica julgando as pessoas, não. Nós às vezes achamos que a gente é melhor do que os outros e está errado. Não é assim que funciona, não, irmãos. Não tem uma pessoa aqui no nosso meio que possa levantar a mão e dizer assim, não, eu sou justo, eu sou bom. Não existe, irmãos. Em Isaías capítulo 64, versículo 6, o profeta diz que as nossas obras são como trapo de imundícia. Todo mundo aqui, qualquer pessoa, suas obras são como trapo de imundícia. O que é trapo de imundícia? A gente já aprendeu algumas semanas atrás. Ou era um pano que a mulher usava no período menstrual, ou era um tipo de pano que o leproso utilizava, para poder se enrolar quando estava saindo pus no meio das suas feridas. Aquele pano servia para quê depois? Para mais nada. Então não existe ninguém aqui que possa levantar a mão e dizer, não, eu sou justo, eu sou bom. Não, não tem. Inclusive Romanos 3, versículo 10, diz a mesma coisa. Não há um justo sequer. Não existe. O único justo é Jesus. Nós somos justos por causa da justiça dele. Só isso. Então, às vezes, nós temos o péssimo hábito de olhar para as pessoas e falar, puxa, lá vai o pecador, lá vai aquela pessoa que não presta, lá vai aquela pessoa que não vale nada. Ei, nós também não valemos nada. E nós só estamos aqui pela graça de Deus. Tira a graça de Deus da nossa vida. Acabou tudo. Você só está aqui nessa noite porque a graça de Deus te alcançou. Você não é melhor do que aquela prostituta lá fora. Você não é melhor do que aquele bandido lá de fora. Você não é melhor que aquele estuprador lá de fora. Você não é melhor que aquele assassino lá de fora. E Jesus sabe muito bem disso, que ele vai atrás dos pecadores. E nós às vezes não, nós queremos ir atrás daquela pessoa que é mais certinho. E nós temos que ir atrás das pessoas que estão aí, doentes, enfermas, indo realmente para um abismo espiritual. São essas pessoas que Jesus quer que a gente alcance. Aquela pessoa que se acha justa, que se acha boa, não precisa de Jesus não. Ela já se acha boa. Por isso que Jesus usou aquele provérbio pessoal dele, Os médicos, ou melhor, os doentes é que precisam dos médicos. Porque as pessoas estavam dizendo, não, nós somos bons, nós somos justos, nós não precisamos. Então quem precisa é quem reconhece que é doente. Vamos atrás dessas pessoas. Não existe nenhuma pessoa que possa dizer que é justa. E Jesus então vai na casa deste pecador. Assim como Jesus também já entrou na nossa casa. Meros pecadores. Quando Jesus entra na casa desse homem, irmãos, acontece algo extraordinário. Diz a Bíblia aqui que ele começa a falar, a pregar alguma coisa. A gente não sabe exatamente o que Jesus falou para este homem chamado Zaqueu. Aliás, nós não sabemos nem se foi uma pregação. Não sabemos se foi um estudo, que Jesus também ensinou mais do que pregou. Não sabemos se Jesus contou uma parábola. Não sabemos por quanto tempo Jesus falou com aquele homem. Mas nós sabemos que Jesus falou alguma coisa com ele. E o que Jesus falou com ele impactou e transformou a vida daquele homem, chamado Zaqueu. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus jamais volta vazia. A palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a pedra. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus nos santifica. A palavra de Deus é tremenda. E quando ele usa a palavra de Deus para se dirigir a Zaqueu, muda a vida de Zaqueu, irmãos. Por isso que eu me preocupo, abre parênteses, me preocupo muito quando eu vejo pessoas que estão na igreja, mas dizem que não gostam de estudar a Bíblia. Eu me preocupo muito com pessoas que estão na igreja, mas quando a gente tem um culto de ensino, elas dizem assim, puxa, ensino hoje, que chato. Me preocupo, porque é um sinal que essa pessoa ainda não nasceu de novo. Salmo de número 1. Se você abrir a tua Bíblia depois com calma, vai estar escrito lá, bem-aventurado
são aquelas pessoas que não andam segundo o conselho dos ímpios, não se detêm no caminho dos pecadores e nem se assentam na roda dos escarnecedores. Antes têm o seu prazer na lei do Senhor e meditam nela de dia e de noite. Eu me preocupo quando alguém diz assim, a palavra de Deus é bobeira, é besteira, vamos deixar para depois. Não, a palavra de Deus tem que ter primazia no nosso culto, porque ela é transformadora, é vivificadora, ela é poderosa. Foi esta palavra que Jesus falou para Zaqueu e mudou a vida dele. E essa mesma palavra tem transformado a minha vida e a tua vida também. Temos que amá-la e valorizá-la. Não sei o que Jesus falou para esse homem, mas o que ele falou transformou a vida de Zaqueu. E transformou tanto, irmãos, que Zaqueu se tornou uma nova criatura. Se você observar o versículo 9, Jesus diz assim: hoje houve salvação nesta casa. A palavra de Deus transformou salvificamente a vida de Zaqueu. Zaqueu se tornou uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Zaqueu se tornou um novo homem. Algo aconteceu dentro dele. Algo mudou lá dentro da vida daquele homem. A sua mente mudou. E é como o apóstolo Paulo fala aos Coríntios, né? Nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Tem que acontecer uma novidade na tua vida também. E nós podemos ver que aconteceu uma coisa nova na vida de Zaqueu, irmãos. Zaqueu se transformou numa nova criatura. Veja o versículo de número 8. Veja aí o que diz. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Zaqueu foi transformado, irmão. Zaqueu mudou naquele momento. Por isso que Jesus reconhece, olha, entrou salvação nessa casa hoje. E ele ficou feliz. As coisas velhas passaram na vida de Zaqueu. Tudo agora é novidade. Zaqueu está alegre, está feliz. Houve uma novidade dentro dele. E ele agora quer externar essa novidade. Ele quer externar essa alegria. Ele declara o seguinte: olha, Senhor, todas as minhas posses, todos os meus bens, a partir de hoje, a metade do que eu tenho, eu vou distribuir para os pobres aqui. Tudo que eu tenho aqui, a metade eu estou distribuindo para os pobres. E olha, Senhor, se eu roubei de alguém, a lei de Moisés mandava devolver o dobro. Tinha que ter essa lei hoje no Brasil, né? Ia resolver muita coisa boa aí, né? Esses políticos aí, ladrão, roubando o nosso dinheiro, ia ter que devolver o dobro. O cara roubou 200 milhões, vai devolver 400 milhões agora também. Tinha que ter essa lei aí, não tinha? A lei de Moisés era assim. Roubou uma cadeira, devolve 2. Roubou um boi, devolve 2. Roubou um relógio, devolve 2. Roubou 5 porquinhos, devolve 10. Era assim que funcionava. Mas o que Zaqueu colocou no coração? Não, eu vou além daquilo que a lei manda fazer. Se eu roubei alguma coisa de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. As coisas velhas passaram. Tudo se fez novo. Houve uma reforma na vida de Zaqueu. Como já houve uma reforma na vida de muita gente aqui nessa noite. Talvez algumas pessoas estejam precisando de uma reforma. Talvez algumas pessoas que estão conosco aqui nessa noite precisem desta novidade de vida. E Jesus chama todos vocês que ainda não experimentaram essa novidade de vida, para terem esta novidade de vida. Eu quero convidar você que ainda não teve essa novidade de vida a orar comigo nessa noite.